Se você não governar o seu dinheiro, ele vai te governar. Você já pensou se 1 milhão era o bastante para viver de renda? Parece muito, né? Talvez seja, ou talvez não seja. E se eu te disser que 1 milhão pode virar prisão financeira ou libertação, depende do que você fizer depois. Você já parou para pensar quantas pessoas acreditam que ter 1 milhão de reais é sinônimo de segurança financeira para o resto da vida? Parece uma quantia enorme, e de fato é. Mas a questão verdadeira não é o tamanho do número, e sim o que ele representa ao longo do tempo. Porque dinheiro parado não é sinônimo de liberdade. E se eu te dissesse que esse milhão, se mal administrado, pode se transformar em um grande problema? Imagine alguém que deposita todo esse valor em um único investimento, acreditando que os rendimentos mensais serão suficientes para bancar o estilo de vida que sempre sonhou. No começo, pode até parecer que está funcionando. Dependendo da aplicação, esse capital poderia render algo em torno de 4 ou 5 mil dólares por ano acima da inflação, se bem aplicado. Mas aí entra a grande armadilha. Inflação, impostos e má gestão silenciosamente corroem o poder de compra desse dinheiro. A cada mês que passa, você tira um pedaço para viver. Os preços sobem e o que antes parecia suficiente vai encolhendo. Quantas histórias você já ouviu de pessoas que receberam uma herança ou ganharam na loteria e alguns anos depois estavam sem nada? Isso acontece porque muita gente olha apenas para os números brutos, sem entender que o que importa é o rendimento real, ou seja, o quanto sobra depois de descontar todos os custos invisíveis. E a inflação é o pior deles. Ela não vem de uma vez, não grita, não chama a atenção, mas age como uma goteira no teto. Dia após dia, vai molhando, enfraquecendo, e quando você percebe, já abriu um buraco enorme. 1 milhão de reais que em 1994 comprava uma casa de luxo, hoje mal compraria uma casa de padrão médio em uma grande cidade. O real perdeu mais de 80% do seu poder de compra desde o Plano Real. E isso não é opinião, é matemática pura. E tem mais. Os impostos sobre investimentos no Brasil e em muitos outros países mordem parte considerável dos lucros. Se você investe na renda fixa, por exemplo, o governo fica com uma fatia de até 22,5% nos ganhos de curto prazo. É como se você cultivasse um pomar, mas, a cada colheita, alguém levasse quase 1/4 das frutas antes mesmo de você tocar nelas. Some isso à inflação, e você começa a perceber por que tanta gente chega ao fim da vida com bem menos dinheiro do que imaginava. Napoleon Hill, em sua juventude, viveu uma situação que ilustra bem esse risco. Ele trabalhava como repórter, sonhava em ficar rico e chegou a abrir um negócio próprio no setor madeireiro. No começo, parecia promissor, mas a má administração, a falta de planejamento financeiro e uma economia instável rapidamente viraram o jogo. Hill viu seu patrimônio ser engolido por dívidas e pela desvalorização, e isso o obrigou a abandonar tudo e praticamente recomeçar do zero. Foi um período de vergonha e medo. Ele chegou a fugir dos credores e passou anos reconstruindo sua reputação. Agora, imagine a sensação. Um dia você acha que tem um futuro garantido e no outro está sem nada. Esse foi o soco no estômago que mudou para sempre a forma como ele via o dinheiro e a segurança financeira. E aqui vai um dado que incomoda muita gente. Pesquisas recentes mostram que a maioria das pessoas subestima o impacto da inflação e superestima a rentabilidade de seus investimentos. É por isso que, mesmo com juros aparentemente altos, o rendimento real, aquele que realmente aumenta seu poder de compra, costuma ser bem menor do que você pensa. Você pode até ganhar 10% ao ano em um fundo ou título, mas se a inflação está em 8%, sobram apenas 2% reais. 2% sobre 1 milhão são 20 mil reais por ano. Parece muito? Divida isso por 12 meses, menos de 2 mil reais por mês. Isso pagaria todas as suas contas? Agora pense, será que o problema está no dinheiro ou na forma como você lida com ele? Porque não é só uma questão de quanto rende, mas também de como você gasta, de como você reinveste, de como protege esse patrimônio contra os ladrões invisíveis. Inflação, impostos e más decisões. E a grande pergunta é, você está preparado para transformar esse milhão em liberdade? Ou vai acabar vendo ele escapar por entre os dedos, como aconteceu com tanta gente antes de você? A verdade é que deixar o dinheiro parado, esperando que sozinho ele cresça,
É como plantar uma árvore e nunca mais regar. No começo ela até parece forte, mas com o tempo vai secando, ficando frágil, até que um dia simplesmente não existe mais. Se você quer que seu patrimônio cresça e produza renda de verdade, precisa aprender a fazê-lo trabalhar por você. E não, isso não significa se arriscar de forma inconsequente, como tanta gente faz quando ouve falar de algum investimento milagroso. Significa inteligência, estratégia e principalmente disciplina. O primeiro passo é entender que não existe um investimento único, mágico, capaz de resolver tudo. É aqui que entra a diversificação. Pense em quantas pessoas apostaram todas as fichas na renda fixa porque ela pagava bem, e quando a taxa de juros despencou, viram seus rendimentos encolherem de uma hora para outra. Outros fizeram o contrário. Colocaram todo o dinheiro na bolsa em tempos de euforia, acreditando que a festa nunca ia acabar, e bastou uma crise para perderem metade do patrimônio. Diversificar é como montar uma equipe. Você precisa de jogadores diferentes para vencer campeonatos diferentes. Renda fixa dá segurança e previsibilidade. Ações, fundos imobiliários e ETFs dão potencial de crescimento. Investimentos no exterior protegem contra crises locais e desvalorização da moeda. Quando um falha, o outro segura as pontas. É assim que você sobrevive às tempestades e ainda cresce no longo prazo. Mas se você reinveste esses rendimentos, aproveita o poder dos juros compostos, e aí as coisas começam a ficar interessantes. É o famoso dinheiro gerando mais dinheiro. Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos, construiu sua fortuna principalmente assim, comprando ativos sólidos, reinvestindo os lucros, mantendo disciplina e paciência, mesmo quando o mercado parecia enlouquecer. E por isso, enquanto muitos entravam e saíam desesperados de investimentos, ele apenas continuava acumulando e crescendo, ano após ano. Existem estratégias legais para reduzir o impacto deles. Escolher fundos mais eficientes, aproveitar isenções fiscais, usar ativos que já trazem proteção automática contra a inflação. Isso não é ganância, é inteligência. Afinal, de que adianta buscar rendimentos maiores se o governo ou a inflação vão levar uma fatia cada vez maior antes de você usar esse dinheiro? Sabe aquele impulso de vender tudo quando o mercado cai, com medo de perder mais? É exatamente assim que tantas pessoas sabotam os próprios resultados. O investidor que age com emoção acaba comprando na euforia, quando tudo está caro, e vendendo no pânico, quando tudo está barato. Já o investidor disciplinado entende que crises fazem parte do jogo, que quedas são oportunidades para comprar mais barato, e que no longo prazo, o mercado tende a premiar quem mantém a calma. Pesquisas mostram que investidores que seguem um plano simples, com metas claras e disciplina para cumpri-lo, terminam com mais dinheiro do que aqueles que ficam correndo atrás do investimento do momento. E é aqui que entra uma pergunta que talvez incomode. Você tem hoje um plano real para seu dinheiro, ou apenas aplica onde ouviu falar que está rendendo bem? Porque é essa diferença que separa quem faz o patrimônio crescer de quem passa a vida apenas reagindo aos altos e baixos do mercado. E se tudo isso parece trabalhoso, lembre-se, não estamos falando de virar um especialista em finanças, mas de assumir o controle. O próprio Ray Dalio, bilionário e fundador de um dos maiores fundos do mundo, diz que a diversificação e o equilíbrio são os segredos para proteger e multiplicar riquezas em qualquer cenário econômico. Ele viveu crises globais, quebras de mercado, inflação alta, juros baixos, e ainda assim construiu uma fortuna gigantesca, porque sempre focou na estratégia, não nas emoções do momento. Isso é algo que qualquer pessoa pode aprender a fazer, mesmo começando pequeno. A verdade é que fazer 1 milhão render mais não é sobre sorte nem sobre fórmulas mágicas. É sobre entender como o dinheiro se comporta, montar um plano inteligente, diversificar, reinvestir e ter a disciplina de seguir esse caminho mesmo quando tudo à sua volta parece caótico. É um jogo de longo prazo. A pergunta é: você está disposto a jogar para ganhar? Ou vai continuar esperando que o dinheiro cresça sozinho, como uma árvore esquecida no quintal? Muita gente acredita que ao conquistar um patrimônio de 1 milhão de reais, o trabalho acabou, que dali em diante é só sentar e deixar os juros fazerem mágica. Mas a realidade é muito diferente. O que realmente faz esse dinheiro render ou desaparecer são as decisões que você toma todos os dias. E, na maior parte das vezes, o problema não é a falta de capital, mas sim os erros que as pessoas cometem ao administrar esse capital.
O primeiro erro é colocar todo o dinheiro em um único investimento, muitas vezes de alto risco, achando que encontrou a fórmula secreta. É a ilusão do investimento salvador. Um exemplo clássico são aqueles que colocam tudo em ações de uma empresa promissora ou em um único imóvel caro. Parece uma boa ideia quando os preços estão subindo, mas basta uma crise, uma queda de mercado ou um inquilino que não paga para que boa parte do patrimônio fique travada ou até se perca. Essa falta de diversificação é o que transforma 1 milhão em uma bomba relógio. O segundo erro é subestimar a inflação. Muitas pessoas olham para o extrato bancário e enxergam o saldo crescendo, mas esquecem que o poder de compra não acompanha esse crescimento. Ganhar 8% ao ano pode parecer ótimo, mas se a inflação está em 6% e você ainda precisa pagar imposto sobre esse rendimento, o ganho real pode ser quase nulo. É como correr em uma esteira. Você faz esforço, mas continua no mesmo lugar. Não revisar o rendimento real, descontando inflação e taxas, é como fechar os olhos enquanto o dinheiro se esvai silenciosamente. Outro erro muito comum é o chamado efeito estilo de vida. A pessoa alcança 1 milhão, respira aliviada e decide finalmente aproveitar a vida. Compra um carro mais caro, viaja com mais frequência, aumenta o padrão de consumo. Só que essa nova vida exige mais renda mensal, e o que antes parecia suficiente já não cobre as despesas. É o fenômeno de aumentar os gastos no mesmo ritmo em que aumentam os ganhos. Resultado: o patrimônio, que deveria durar décadas, começa a se esgotar em poucos anos. Existe ainda a falta de liquidez e de reserva de emergência. Imagine precisar de dinheiro rápido para uma situação inesperada, mas todo o seu patrimônio está em imóveis ou em fundos de longo prazo. O que acontece? Você é obrigado a vender no pior momento, com pressa, aceitando preços baixos. Isso destrói anos de construção de patrimônio. Ter uma parte do capital em aplicações líquidas, de fácil resgate, é o que dá fôlego para lidar com os imprevistos sem comprometer o resto. E não podemos esquecer o risco de cair em armadilhas de promessas milagrosas. Pessoas que juntaram 1 milhão acabam se tornando alvo de propostas imperdíveis. Startups revolucionárias, criptomoedas da moda, fundos exclusivos. É nesse ponto que a ganância e a pressa por multiplicar o dinheiro viram inimigos. Casos de pessoas que perderam tudo em esquemas mal explicados ou investimentos mal estruturados são inúmeros. O que parecia uma oportunidade de enriquecer mais rápido, muitas vezes se transforma em um atalho para perder anos de conquista. Um exemplo histórico de como escolhas erradas destroem patrimônio é a própria trajetória de Napoleon Hill. Depois de ter alcançado certo reconhecimento com seus livros e cursos, ele se envolveu em negócios arriscados e projetos que pareciam promissores, mas que acabaram gerando dívidas e acusações. Sua busca por oportunidades rápidas e mal calculadas levou a fracassos dolorosos, provando que até quem entende de teoria pode errar na prática. Esse tipo de queda não acontece de uma vez só. Ela começa com pequenas decisões, com a ideia de que, dessa vez vai dar certo. E talvez o mais perigoso dos erros seja acreditar que saber o bastante é o suficiente. O mercado muda, a economia oscila, a vida traz imprevistos. Quem não revisa, não atualiza sua estratégia. Acaba sendo engolido pelas mudanças. É como navegar com um mapa antigo em um mar que já mudou de forma. O resultado é se perder, mesmo tendo saído com todas as condições de sucesso. Esses erros não são apenas números ou conceitos técnicos. Eles são experiências reais de pessoas que viram um patrimônio robusto virar fumaça em questão de anos. E a sensação que fica não é só a perda do dinheiro, mas também a frustração, a vergonha, o arrependimento de ter acreditado que estavam seguros, quando, na verdade, estavam se sabotando sem perceber. É esse peso emocional que muitas vezes destrói mais do que a perda financeira em si, porque mina a confiança da pessoa em voltar a investir e reconstruir. Por isso, o verdadeiro segredo não está em quanto você tem no extrato, mas em como você administra cada decisão. Evitar esses erros pode ser a diferença entre 1 milhão que se multiplica ao longo dos anos ou 1 milhão que desaparece antes mesmo de garantir a tranquilidade que você tanto sonhou. Se você tem 1 milhão de reais e quer realmente viver de renda, o que vai fazer toda a diferença não é apenas o investimento em si, mas a forma como você estrutura um plano prático para que esse dinheiro trabalhe para você. E isso começa com algo que muita gente ignora: ter clareza do objetivo. Não adianta simplesmente dizer, quero viver de renda. É preciso traduzir isso em números.
Quanto você precisa por mês para viver de forma confortável? R$ 5.000 líquidos? 6.000? 8.000? Essa resposta é o ponto de partida, porque só com ela você consegue calcular se o seu patrimônio está pronto para sustentar esse padrão de vida. Muita gente se surpreende ao perceber que precisa de muito mais do que acreditava, e é aí que o plano começa a se desenhar com mais realismo. 1 milhão pode parecer muito, mas se o seu custo de vida é alto, ele pode não durar tanto tempo assim. Outros 30% poderiam estar em ações ou ETFs globais, que trazem crescimento e também proteção cambial em caso de desvalorização do real. 20% poderiam ser destinados a imóveis físicos ou fundos imobiliários, que além de gerar renda podem servir como diversificação contra oscilações do mercado financeiro. E 10%, que parecem pouco mas são fundamentais, ficariam como reserva líquida, em aplicações de altíssima liquidez, prontas para emergências ou para aproveitar boas oportunidades quando o mercado está em baixa. Esse portfólio não é algo fixo, engessado. A cada 6 meses, ou no máximo 1 ano, é essencial revisar e rebalancear. Se, por exemplo, a parte em ações cresceu muito e agora representa 40% ou 50% da carteira, talvez seja a hora de vender uma parte e realocar para ativos mais conservadores. Isso garante que você não fique exposto demais a um único tipo de risco. É o mesmo raciocínio para quando um ativo perde valor e passa a representar muito pouco. Talvez seja uma chance de comprar mais, desde que faça sentido para a sua estratégia de longo prazo. Outro ponto crucial é resistir às modas do momento. O mercado financeiro vive de ondas. Um dia é a criptomoeda do futuro, no outro é uma startup revolucionária, ou um fundo que promete retornos acima da média. Seguir essas tendências sem entender profundamente o risco é como dar o seu milhão para um estranho e torcer para que ele saiba cuidar melhor do que você. O segredo é focar no plano, não nas manchetes. E existe ainda um detalhe que poucas pessoas aplicam, mas que pode aumentar muito a segurança: reservar uma parte do patrimônio para oportunidades. Grandes investidores fazem isso o tempo todo. Ray Dalio, por exemplo, sempre defendeu a ideia de manter liquidez para comprar quando todo mundo está vendendo, em momentos de crise. É nesses períodos que ativos de qualidade ficam mais baratos, e quem tem caixa consegue transformar a crise em crescimento. Imagine ter 10% do seu patrimônio pronto para agir quando o mercado cai. Esse dinheiro pode se multiplicar muito mais rápido do que se estivesse preso em algo sem liquidez. Para transformar tudo isso em prática, você pode começar com um desafio simples. Nos próximos 30 dias, pegue sua carteira atual de investimentos, ou mesmo a simulação dela, e veja se ela cobre o valor mensal que você precisa para viver. Se não cobre, ajuste. Adicione uma parcela de ativos que protegem contra a inflação, inclua uma fatia internacional, garanta que tenha liquidez suficiente. Depois de 30 dias, acompanhe os resultados e veja quanto ainda falta para alcançar sua meta de renda mensal. Esse exercício traz clareza e mostra que não é o patrimônio sozinho que sustenta o futuro, mas a forma como ele é organizado e monitorado. Com disciplina, revisão periódica e a coragem de dizer não às armadilhas do mercado, esse milhão não só pode sustentar a sua vida, como também pode crescer ao longo dos anos. E o que parecia um limite, um valor fixo, se transforma em um trampolim, um ponto de partida para uma vida realmente planejada, estável e livre. O ponto mais importante que você precisa levar daqui é que não é o valor no extrato que garante a liberdade financeira, mas sim as escolhas inteligentes que você faz com esse valor. É o planejamento, a disciplina e a clareza de objetivos que transformam um patrimônio em uma fonte duradoura de segurança e tranquilidade. E se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque no próximo vídeo, que já está aparecendo aí na tela, nós vamos subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria financeira, para que você se torne 1% melhor do que é agora. Muito obrigado por estar aqui comigo, e eu te espero no próximo vídeo.